a nós humanos Deus permite duas coisas, a terceira não. Deus permite você brigar com Ele. Jacó brigou com Deus, literalmente. Ok? Deus permite você, em algum momento, brigar com Deus. Segunda coisa, Deus permite você discutir com Ele. Você vai encontrar Davi, ele em muitos momentos ele arguia com Deus, ele discutia com Deus. Então você brigar com Deus no sentido espiritual, irmãos, você discutir com Deus, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, abra minha mente, Senhor, eu não consigo entender desse jeito. Então, o arguir, o discutir, o brigar com Deus é permitido, irmãos. Agora, há uma coisa que Deus não aceita: não brinque com Deus. Isso Deus não aceita jamais de um ser humano. O desprezo é uma brincadeira com Deus. Deus não aceita. E todas as vezes na Bíblia que um ser humano ele despreza Deus, ele brinca com Deus, aí Deus diz assim, então eu vou mostrar quem sou eu. E quando Deus diz, eu vou mostrar quem sou eu, nesse contexto, você pode saber que a coisa não vai ficar boa. Não é verdade? Eu era pastor, irmãos, num distrito chamado Tupã. E nesse distrito havia uma igreja chamada Nova Europa. Quando eu assumi o distrito de Tupã, foi o meu primeiro distrito. O primeiro sábado que eu fui conhecer Nova Europa, procurei, dei numa casa. Falei, mas será que aqui é a igreja? Desci, bati porque cheguei muito cedo. Saiu uma senhora, fumando. Falei, bom, aqui não é a igreja. Eu disse, olha minha senhora, me desculpe, mas no endereço aqui, diz que aqui é a igreja adventista. Ela disse, não, é sim. Aí é que eu não entendi, né? Ela disse, não, é que eu alugo atrás aqui, minha salinha, eu alugo e eles fazem culto ali atrás. O senhor pode entrar por aí, ó. É lá atrás. Aí eu entrei lá atrás, irmãos, e fizemos o culto naquele sábado. Foi o meu primeiro sábado em Nova Europa. Irmãos, que vergonha. Sabe, porque é uma salinha fedida, uma salinha ruim, mal pintada. E aquela senhora que alugava a salinha para nós, o rádio ligado alto, sábado, de manhã, inteirinha, para eu fazer o culto, não tinha microfone. Foi um sacrifício. E eu, naquele dia à tarde, fiz uma reunião com a comissão. Minha primeira reunião, eu disse, irmãos, nós temos que sair daqui. Ai, pastor, é o nosso sonho, então vamos orar a Deus. Eu vou resumir bem a história para vocês, irmãos. O prefeito da cidade havia anunciado que ele dava terrenos para a construção de igrejas. E você tinha que apresentar documentação. Mas foi assim, quase na mesma semana esse assunto. E nós fomos à prefeitura e o prefeito disse, eu dou um terreno para vocês. E ele me levou na parede dele, numa sala, e disse, está vendo, pastor? Está bom aqui para você? Eu falei, eu vou levar para os irmãos, o senhor me dá uma cópia disso aí? Aí eu mostrei para os irmãos que conheciam a cidade, e eles disseram, pastor, o lugar é excelente, é muito próximo ao centro da cidade. E eu voltei lá na prefeitura e disse, doutor, prefeito, esse terreno que o senhor quer dar para nós é excelente, nós recebemos. Ele disse, então, tá bom. Chamou o advogado e fizemos tudo, ganhamos o terreno da prefeitura, irmãos. Mas um terreno, quando eu ganhei o terreno, eu fui com os irmãos lá no terreno, fizemos uma oração, irmãos, de consagração. Foi um dia tão agradável, sabe, gostoso, os irmãos ali. E aí nós começamos uma recolta. Lá tinha um irmão chamado Ananias, um homem de Deus, meu companheiro de recolta. E nós recoltamos naquela ocasião ferro, cimento, 45 mil tijolos. Foi uma bênção. E como nós tínhamos pedreiros na igreja, eu disse, irmãos, nós vamos fazer isso aqui de mutirão. A associação deu a planta e nós marcamos domingo tal, nós vamos começar. As irmãs trazem o almoço, os irmãos venham, os jovens, todo mundo, e vamos por mutirão. E no domingo que nós chegamos, irmãos, animados, material ali, todo mundo, chegamos, havia um terreno na esquina, o próximo era o nosso. No terreno da esquina, no mesmo domingo, um grupo de pessoas animadas também, e aí percebemos que era uma igreja, e que eles estavam naquele domingo, como nós, começando a construção da igreja deles. Eu falei, mas é muita coincidência. E eles lá cavucando, e falando, e brincando, e nós aqui também, animados, todo mundo animado, vamos construir nossa igreja. Trabalhamos o primeiro domingo, abrimos alicerce, já deu tempo de preencher alguma coisa, alguma ferragem. O segundo domingo nós trabalhamos, e o povo animado, irmãos. Sabe, no terceiro domingo trabalhando, as paredes já estavam mais ou menos assim, irmãos. Quando deu lá para o do almoço, que nós almoçamos, voltamos às atividades, já havíamos feito inclusive amizade lá com os nossos irmãos. O pastor de lá me gritou assim pelo nome, pastor Canhadas. Eu falei, pois não, pastor. Olha, eu estava aqui pensando na hora do almoço, aqui conversando com os meus irmãos, não vai dar certo essas duas igrejas não. Porque
você aí, nós aqui, um vai atrapalhar o outro. Então nós estávamos pensando aqui que nós vamos invocar o Deus verdadeiro e nós vamos invocar o Deus verdadeiro e nós vamos desafiar o Deus da igreja adventista. Porque a igreja que for verdadeira aqui, essa vai ficar de pé e a outra tem que ser engolida, tragada pela terra. E eu olhei bem para ele e falei assim: irmão, o senhor está muito seguro que fala, eu estou em nome de Jesus. Irmãos, nem tudo que é dito, ou falado, ou pregado, ou prometido em nome de Jesus vem de Deus. Cuidado, irmãos, com o que diz lá Mateus, hein? Muitos me dirão naquele dia, porque em teu nome fizemos milagres, em teu nome expelimos demônios, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, o poder que você usou não veio de mim. Eu disse: olha, pastor, se o senhor quer isso de fato, então nós aceitamos o desafio. Pois nós aceitamos também. E sabe, irmãos, que eu me ajoelhei com os irmãozinhos ali, simples, humildes, e nós oramos a Deus e dissemos: Senhor, ali está um desafio, um desprezo ao Deus de nossa igreja, e nós não temos dúvida que o Senhor é o Deus verdadeiro. E continuamos trabalhando, irmãos. E eles lá, e ficou até assim um clima meio ruim entre nós. Terminamos o trabalho. Na quinta-feira, irmãos, eu estou em casa, de manhãzinha, muito de manhãzinha. O telefone tocou, que eu fui atender, o irmão Ananias. Mas assim, desesperado: pastor, pelo amor de Deus, o senhor venha imediatamente aqui para Oswaldo Cruz. Eu falei: mas irmão Ananias, o que foi? Pastor, não dá para explicar e não dá para falar, o senhor tem que vir. Mas o senhor me diga pelo menos o quê? Porque agora o senhor me deixou muito assustado. Não, é assunto da nossa igreja, o senhor venha. Mas irmão Ananias, o que aconteceu? Não, o senhor tem que vir aqui. Mas irmãos, eu fui tão preocupado. Falei: Deus, tenha misericórdia. Irmãos, quando eu cheguei assim, ó, que eu comecei a fazer a curva assim, irmãos. Irmãos, a esquina, a igreja, que já estava dessa altura de nossos irmãos ali, ó. Irmãos, abriu um buraco. Irmãos, não ficou um pedacinho de alicerce no nível. Nem um pedacinho. Os irmãos me perdoem por eu não trazer as fotos, que eu realmente esqueci, que eu tenho todas as fotos. Irmãos, essa igreja foi engolida, literalmente engolida, e nunca mais nós vimos a cara daquele povo. Hoje você chega em Nova Europa, está lá a igreja nossa, para a honra e glória de Deus. O prefeito da cidade acabou nos dando a esquina, e hoje nós temos um centro da ADRA, que é assistência social, conhecido por toda a cidade. E essa história, irmãos, ela foi tão divulgada na cidade, que quando terminou a igreja, nós fizemos uma série de evangelismo. As pessoas vinham que não cabiam dentro da igreja. Não cabiam, porque as pessoas diziam: ó, se a igreja do lado caiu, então é porque o Deus dessa igreja é o verdadeiro. Irmãos, vocês não acreditam o que aconteceu naquela igreja. Ó, não brinque com Deus, não despreze a Deus, Deus não aceita.